Bom, boa tarde. Então, só lembrando, né, isso aí na terceira etapa, o candidato, né, já escolheu o caminho entre o caminho do conhecimento e o caminho do amor, a senda do conhecimento e a senda do amor, e ele, nesse momento, ele está percorrendo a senda do amor, né? Então, a senda do amor, como a... Como a Melissa colocou, como a Melissa colocou, o primeiro momento, aqui no início dessa terceira parte, ele pergunta, que o mestre pergunta para ele, tu já cumpriu o teu Dharma? Né? Então, esse caminho, ele tem a fase inicial, em que a gente, com a gente mesmo, descobre as nossas virtudes e nossos defeitos, né? Sejam a níveis físicos, emocionais e mentais. Ele é um caminho que eu chamo de psicologia profunda, né? Às vezes o termo espiritual ele nos leva assim para umas definições meio viajantes, né? A pessoa imagina o divino, ela fica voando e fazendo figurinhas, imaginando o paraíso, o nirvana, que é uma coisa que não tem muita definição, né? Mas isso é um caminho de psicologia profunda, né? Então, é um caminho de encontro a nós mesmos. Só que quando a gente encontra esse nós mesmos profundo, ele se liga, nossa alma profunda se liga com a alma universal, né? Então, ele abre um espectro maior nesse sentido. Então, em vez de imaginar um caminho ascendente, eu imagino ele sempre um caminho de interiorização, né? Um caminho em direção a um conhecimento mais profundo de mim mesmo, das minhas instâncias mais profundas, né? Então, nesse caminho do Dharma, que foi o caminho inicial, né, a gente já fez um trabalho de autoconhecimento, já tirou uma série de problemas psicológicos mais superficiais, né? Nossos traumas de infância, aquela coisa toda, já fez a terapia, né? A gente já conhece as nossas características positivas e negativas, a gente já minimamente já se administra, né? A gente não está trabalhando mais só por impulso, né? A gente já tem um certo controle sobre as nossas emoções, um certo controle sobre a nossa ação, né? E quando a gente começa nesse caminho a perceber uma certa... que a vida material não nos traz aquela felicidade que a gente imaginava, né? Que de certa maneira, o mundo meio que promete, né? Essa felicidade da vida material, ela é meio transitória, né? Tu tem momentos de felicidade e logo em seguida aquela felicidade some, né? E ela nos deixa num certo vazio. A gente começa a se dar conta que a gente tem que procurar coisas mais profundas, que ali não está aquilo que a gente busca, aquela felicidade mais permanente, né? Que aquele mundo nos traz, ao mesmo tempo que nos traz alegrias efêmeras, nos traz dores também, né? E que muitas vezes, na busca dessas alegrias, as dores são muito maiores do que a alegria que eles entregaram, né? Então, a gente começa a desconfiar que aquilo ali não é o que vai nos trazer essa felicidade mais permanente, né? E começa a procurar o caminho, né? Então, a gente começa paulatinamente a se comprometer com esse caminho, à medida que a gente vê que, à medida que a gente vai se administrando, vai administrando nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa psique vai ficando mais limpa, a gente vai começando a se sentir menos infeliz. A gente ainda pode não ser feliz, mas a gente já é menos infeliz, o que já é bom, né? Mas a gente vê que se aquele caminho já nos trouxe um certo benefício, ele pode nos trazer benefícios maiores ainda. Não maiores do ponto de vista do mundo, que é em quantidade, mas mais verdadeiros, mais permanentes, né? Então, esse caminho, esse portal do amor, quando a gente chega no portal do amor, a gente passa por uma prova, né? Esse caminho tem certas provas, né? As provas, elas nos fazem
mostrar... uma coisa é a gente dizer que a gente tem amor, a gente ama a humanidade. Outra coisa é, no momento de dificuldade, tu mostrar que tu não, que no mínimo que tu não está disposto a entrar na lei do mundo, né? De te tornar, de certa maneira, violento para defender qualquer coisa, né? Eu sempre me lembro daquela coisa, eu lia na infância aquelas bíblias em quadrinho, né? E tinha uma figurinha do Daniel na Cova dos Leões. Então, Daniel na Cova dos Leões, para mim, é uma figura de inofensividade, né? Então, a espiritualidade, para que a gente receba mais instrução, ela nos faz provas, para ver se a gente está preparado para passar para o nível seguinte. E a prova antes do caminho do amor é a nossa total inofensividade. Então, tu pode estar passando o maior perrengue, tu pode estar sendo insultado, tu pode estar sendo a tua imagem denegrida, mas tu não vai dar um passo que não seja no caminho da verdade, no caminho do que é justo, do que é correto, né? É o caminho da retidão que as meninas falaram antes. Então, quando tu prova que tu está comprometido totalmente com esse caminho e que tu não vai dar, tu prefere tu sofrer as consequências negativas do que fazer isso com o outro, a natureza te reconhece como um dos seus ajudantes. E ela começa a te abre as portas do caminho e te dá a oportunidade de tu decidir, né? Quer dizer que no momento que tu decide que tu prefere ser execrado do que execrar alguém, a natureza te dá o passo seguinte. E esse é o caminho do amor, né? Então, tu está preparado para abrir mão de qualquer coisa tua pela humanidade, né? Tu não está mais... tu sai daquele caminho em que tu estava trabalhando sozinho e olhando só para si, e tu vai começar a trabalhar com todos. Porque tu não pode trabalhar só com quem tu gosta ou tu não gosta, né? Tu não pode ter preferências. No caminho do amor, todas as pessoas são iguais, né? Então, a pessoa tem que achar dentro de si uma maneira de que esse amor seja verdadeiro, né? E só existe uma maneira do amor ser verdadeiro, é realmente amar as pessoas. Então, assim, o primeiro portal, né, Dana, uma das traduções dela possíveis é caridade, a outra é o próprio amor, né? Ela abre esses portais que vão dar na realização final, né? Na minha parte aqui, ele começa no item 2, 3, 4, né? Dentro desse caminho, ele tem muitos obstáculos, né? Muitos perigos, né? De retrocesso, né? Então, ele tem muitos alertas dos perigos nesse caminho. Então, aqui ele começa chamando o candidato para se acautelar contra o medo. Aí a gente pensa que a gente não tem medo, né? A gente não tem medo, eu saio na rua, tem violência na rua, eu saio na rua, faço as palestras, eu faço o que eu tenho que fazer, que medo é esse que eu tenho? Mas é só acontecer alguma coisa que fuja do meu controle, ou a gente tem áreas de coisas que são importantes para nós, e é só sair daquela nossa área de conforto que o medo nos ataca. E aí o medo começa a nos trazer para a área do pensamento, e ele começa a botar sombras em cima das coisas, e de repente a gente não consegue mais ter clareza de visão. Quando a gente se identifica com o medo, a gente toma o que não é pelo que é, né? Aquelas imagens que ele projeta, a gente toma por verdadeiras. E aí a gente já não consegue mais enxergar a realidade. Então, ele chama atenção para esse processo, né? E também tem um processo que ele chama aqui, o medo mata a vontade e paralisa toda a ação. Se é falha a virtude é de Shila,
que é a harmonia nas palavras e ações, essa harmonia equilibra a causa e o efeito, o peregrino tropeça e pedras cármegas ferem-lhe os pés ao longo do caminho. Dentro desse processo, ele já está tendo umas certas intuições, né? A comunicação dele com o seu eu superior é através de processos de intuição. Então, quando a intuição nos vem, ela nos diz assim, faça isso. Mas ela não diz assim, faça isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, no início, o que a gente faz? A gente vê que ele faça isso e diz assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Né? Mas se eu fizer ao contrário, aí eu vou na memória, busco o que eu já fiz, o que eu já conheço, e diz assim, não, mas eu posso fazer esse outro caminho e também vai dar certo. Aí, quando passa a situação, tu vê que não fez aquilo que foi a intuição te disse, fez aquilo que o pensamento te disse e deu errado. Aí tu olha e diz assim, puxa, se eu tivesse feito aquilo, tinha dado certo. Porque a intuição, ela nos fala só uma vez. Mas ela sabe o que tem que ser feito. Né? E se a gente não der ouvidos para ela, ela vai cair no esquecimento. Né? Então, quando a gente começa a perceber que esse processo intuitivo, ele nos traz, sem nos dizer porquê, ele está nos dando a direção correta, a gente começa a fazer o que ele diz. Né? E quando a gente faz o que ele diz, geralmente ele aponta o caminho, um caminho de harmonia entre as coisas, né? Um caminho que busca harmonizar. E não porque se esse aqui é o caminho do amor, eu não quero separar as pessoas, eu não estou mais buscando quem é que está certo, quem é que está errado. Eu quero viver em harmonia com essas pessoas. E como a gente sabe que a gente não convive só com pessoas que têm o mesmo pensamento que nós temos que harmonizar com os diferentes. Né? Então, para isso, a gente tem que encontrar, trazer essa harmonia através das palavras e das ações. Né? Porque se eu não posso dizer qualquer coisa, não vai dar um bom resultado. Eu não consigo harmonizar dizendo tudo que eu penso. Eu consigo harmonizar se eu encontrar as palavras amorosas. Quando eu digo tudo que eu penso, eu não estou trabalhando com amor. Né? Se eu tenho amor por uma pessoa e eu posso observar as pessoas por quem eu tenho amor, eu tenho um falar cuidadoso. Né? Eu falo o que eu tenho que falar, mas de uma maneira cuidadosa, né? Com respeito. E esse falar cuidadoso cria uma harmonia. Assim como as ações, eu não posso fazer qualquer coisa vai dar certo. Não, qualquer coisa desarmoniza. Então, para gerar essa harmonia, eu tenho que perceber as ações que eu preciso fazer, que aquilo termine com verdade, com amor e com harmonia. Né? Então, é uma ação que ela tem que vir de uma sabedoria interior. Eu tenho que buscar essa sabedoria em mim. Eu tenho que pesquisar as diversas alternativas que eu tenho para fazer, perceber o momento correto da ação. Não é sair fazendo destrambelhadamente as coisas, né? Então, quando eu faço isso com esse cuidado, com esse carinho, com esse amor, eu posso dizer as verdades, né? Quando a gente diz verdade, parece que é a verdade, né? A verdade, ela é a realidade das coisas, né? Quando eu digo isso aqui, é como se eu sentasse com o meu melhor amigo. Quando eu sento com o meu melhor amigo, eu falo do que eu penso, eu digo o que eu penso e ele nunca se sente ofendido. Né? Porque ele sabe que eu não estou querendo ferir. Tudo que eu estou falando, tanto de mim, falo de mim, ele fala dele, eu falo dele, ele fala de mim, é tudo uma coisa que a gente está querendo, trocando ideias. Né? Então, é um pensamento, eu vejo nesse sentido, assim, esse pensamento amoroso e que busca harmonia. Né? Ele fala que esse portal de Kshanti, né, que é a paciência, ele é um portal de fortaleza e paciência. A gente pensa que paciência é uma coisa simples, mas não é, né? A paciência, nossas tentativas de paciência, né, geralmente elas são meio mentais, meio egóicas, né? Eu vou ser paciente.
Quando tu diz eu vou ser paciente, tu não tem paciência nenhuma. 2 segundos depois, tu já perdeu a paciência, já perdeu a cimeira, já está brigando com Deus e todo mundo, né? Então, essa paciência, ele fala dessa fortaleza, né? Só os fortes são pacientes. E que força é essa? É a força interior. É aquela força que eu tenho dentro de mim, que me mantém no caminho, que busca me manter no caminho que eu estou percebendo, né? Eu estou percebendo que eu preciso esperar, eu preciso esperar o momento certo para falar a coisa certa, eu preciso ter a atenção correta, eu preciso não esquecer. É uma série de coisas. E aquela força interior me mantém na ação correta, me mantém na palavra correta, me mantém, né? Quando a gente não tem essa força interior, a gente não consegue segurar essa energia, né? Então a gente tem que querer, a gente tem que se buscar esse centramento, né? Buscar esse alinhamento de ação, de pensamento, de sentimento, e a nossa coisa espiral, e procurar um centro. Nesse centro, a gente tem essa força, né? Quando a gente está só na mente ou só reativo nas emoções, a gente não tem esse autocontrole, né? Mas quando a gente está centrado no nosso interior, encontra o nosso centro, a gente consegue trazer todos esses mecanismos a trabalharem em conjunto, né? Então, é esse centramento que a gente deve buscar. Outra coisa que nos afeta é aquele fala da não feche os olhos nem perca de vista Dorje. Dorje é o poder oculto de repelir as más influências, né? Então a gente vive no mundo e a gente continua sendo afetado por todas as energias negativas que estão na volta, né? Tudo que está fora da harmonia, eles nos afeta, né? Mas se a gente tem, aquele Deus está nos dizendo que a gente tem um poder dentro de nós que é capaz de não ficar à mercê dessas energias negativas, né? Então, de novo, eu volto para esse centro, né? Para o centramento, para botar a nossa atenção, a nossa consciência voltada para aquilo que é mais alto, para aquilo que é mais positivo, né? Esse é o nosso escudo, a nossa defesa contra essas energias do mundo, né? Confiar no que vem do alto, confiar na nossa alma, confiar na grande alma, né? Confiar na vida, né? Na inteligência da vida, que as coisas vão se acertando, né? Ele fala também que o hábito do medo, também tem o hábito do medo, né? A gente confia no medo, né? Quando vem o medo, a gente se entrega para ele. Então, ele diz que o hábito do medo enferruja a chave... Hálito. Mas o hábito está tão bom. A gente tem o hábito do medo, a gente tem uma identificação com o medo, né? Ele não nos deixa... a gente não consegue ter essa paciência, né? Se a gente não se livrar do medo, né? Tirar essa confiança que a gente tem no medo. O medo, ele faz parte dos planos inferiores, né? Quando tu está tentando te elevar, tu está partindo para os corpos superiores, o corpo búdico, que é intencional, o corpo átmico, o mental superior, né? Está tudo olhando para cima. O medo nos faz olhar para baixo. O medo, ele faz com que a gente perca a confiança, né? Que a gente desconfie das nossas certezas espirituais. Então, a gente tem que observar, dentro dos nossos melhores momentos, aquilo que funciona e criar confiança naquilo, lembrar daquilo nos momentos difíceis, para a gente não ficar à mercê do medo, né? O medo, ele não pode ser uma coisa constante na nossa vida, ele tem que ser um mecanismo para nos mostrar os perigos. Mas se a gente está constantemente vivendo no medo, a gente não tem mais esse mecanismo, ele não funciona, porque ele já está ativado, né? 24 horas por dia, né? Então, a gente tem que viver com confiança.
Porque aí, no momento que a gente sentir medo, é porque o nosso mecanismo está tentando mostrar alguma coisa que realmente a gente tem que tomar cuidado. Aqui ele fala assim: o caminho do progresso é iluminado por uma chama, a chama da audácia ardendo no coração. Quanto mais ousares, mais obterás. Quanto mais temeres, mais a luz esmorecerá. E só ela pode te guiar. Quando se apaga, uma sombra negra ameaçadora cairá do teu coração sobre a senda e prenderás os teus pés no chão de forma aterrorizante. Isso aqui, para mim, tem a ver também com esse processo da intuição, né? Quando a gente tem a intuição, a gente tem que acreditar nela e ir lá fazer aquilo que ela nos mostra, né? E cada vez que a gente não cumprir essa intuição, essa luz que está nos apontando o caminho, ela vai esmorecendo. E ela vai diminuindo. E aí a gente não tem mais a nossa luz interior, né? A Blavatsky diz que dentro de ti está a luz do mundo, a única luz que pode guiar o teu caminho. Se não encontrá-las dentro de ti, como é que é a palavra? Não adianta procurá-la em outro lugar, não é essa palavra, mas é por aí, né? Então, a gente tem que procurar essa luz de sabedoria que existe dentro de nós. E ela vem através dos processos de discernimento e do processo intuicional, né? Então, a gente tem que procurar confiar nela, mesmo que no início a gente erre um pouco, mas a gente vai aprendendo com os nossos erros e com nossos... aprendendo com nossos erros, né? E à medida que a gente for aprendendo, essa luzinha vai se cada vez ficando mais forte, né? Nenhuma luz que brilhe do espírito pode dispersar a escuridão da alma inferior, a não ser que todo pensamento egoísta de lá tenha fugido. E que o peregrino diga: renunciei a esse corpo transitório, destruí a causa. As sombras, meros efeitos, não podem mais subsistir, porque teve lugar agora a última grande batalha, a guerra final entre o ser superior e o inferior. Vê o próprio campo de batalha, se engolfou na grande guerra e deixou de existir. A alma inferior, né, nossos processos egóicos, eles são mais grosseiros e por isso eles são mais fortes, né? Então, cada vez que a gente permite que dos nossas melhores intenções, nossa visão mais amorosa, a gente caia nos processos de ego, a gente caia nos processos de egoísmo, a gente fica mais preso ali, né? Porque ele é mais grosseiro, ele fica nos prende, né? Então, a não ser que a gente destrua todas as causas que geram essas sombras, né? Seja o processo do medo, aqui no caso o processo do medo que ele colocou anteriormente, né? A gente vai ficar preso nos processos inferiores, né? A partir daqui ele vai entrar no quarto portal, que é o portal do homem interior, tentações do homem interior. 241. 242. Antes que possa se aproximar dessa meta, antes que a tua mão se erga para levantar a fechadura do quarto portal, deve ter dominado todas as tuas modificações mentais e matado o exército das sensações e pensamentos, que sutis e insidiosas se introduzem, sem que tu queiras, no sacrário brilhante da tua alma. A mente, né, os pensamentos, eles fazem parte da nossa parte inferior, né? Apesar de o Descartes dizer que penso, logo existo, né, ele não estava falando da parte espiritual, né? Nossa sensação de ego, de existência corporal, está associada aos nossos pensamentos. Mas o pensamento, ele nos leva para baixo, né? Então, o processo de elevação tem um momento em que tu tem que abrir mão do pensamento, porque o pensamento ele trabalha com a memória
e ele te leva para o passado, né? A nível psicológico, né? Então, ele te leva para o passado e tu fica rememorando tudo que aquela pessoa te fez há 20 anos atrás, mas tu não consegue ver o que a pessoa é hoje. Ele impede o nosso percebimento da realidade no momento presente, porque ele está associado com a memória que olha o passado, né? E toda vez que a gente pensa, vai buscar esse processo de pensamento, a gente desce dos planos mais elevados para os planos mais sutis, menos sutis. Mas o que vai subir? Se eu não buscar o pensamento, o que eu vou usar para trabalhar a realidade? Nos planos mais elevados, é um plano de mente vazia, é um plano de esvaziamento. Quando eu tiro os pensamentos, a minha mente fica vazia. Mas essa mente vazia quer dizer que ela não tem nada? A mente vazia, ela é pura percepção. A mente vazia, ela está ligada no momento presente. E como ela está ligada no momento presente, ela percebe tudo com grande detalhe, né? Então, tu está falando, a pessoa está falando e tu está ouvindo. Ouvir é o início do processo de meditação. Tu não precisa sentar para meditar. Experimenta começar a ouvir as pessoas. Para ouvir as pessoas, tu tem que criar um vazio na tua mente. E quando tu cria o vazio na tua mente, tu já está num processo meditativo, né? Quantas vezes a gente está numa conversa e tu diz assim, nós estamos dois falando e ninguém ouvindo. Isso não é conversa, isso é monólogo. Eu falo para mim, tu fala para ti. Isso não é conversa, né? Agora, quando a gente está realmente conversando, e quando a gente está, nosso melhor amigo conversando, a gente está falando e a gente está ouvindo, a gente está aberto para aquela relação, né? E no momento que eu ouço, eu tenho feedback. Eu tenho feedback daquilo que eu falei e a pessoa tem feedback daquilo que eu falei. Então, é uma coisa que enriquece, né? Que nos enriquece. Eu tenho o olhar do outro para ver por um outro ângulo, né? E o outro tem um outro olhar, que é o meu. Porque nós temos essa a diferenciação, ela tem que nos enriquecer e não nos empobrecer, né? No momento que a gente cria separatividade, que não é o caminho do amor, a gente está se empobrecendo. A gente está ficando com aquela nossa opinião fechada, mas não está conseguindo olhar com os olhos do outro, né? Então, nesse momento, quando ele diz aqui, né, tem que dominar as modificações mentais, porque essas modificações mentais são esses pensamentos que estão olhando para o passado. No momento que eu paro essas modificações mentais, eu estou com a mente vazia e ela é uma ligação com esse processo superior, né? Com o processo de percepção. Aqui ele fala também das sensações-pensamento, né? Então, os veículos da consciência, né? Eles são os órgãos de percepção, né? Os olhos, os ouvidos, eles são órgãos de percepção de sensações, né? E essas sensações, elas acabam chegando como pensamentos, como... então, também, elas nos geram desejos, né? Então, esse processo todo, ele tem que voltar a ser uma informação, né? Eu estou sentada aqui, eu estou sentindo o astral da loja, eu estou vendo, que eu não consigo ler aqui, que está fazendo... Estou sem... né? Preciso de óculos para sentar, para enxergar e coisa e tal. Então, os órgãos dos sentidos, eles são fornecedores de informação, né? E eles não têm aquilo ali se transformar em toda uma coisa, eu sou a favor, eu sou contra, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. São informações, a coisa é assim, eu não tenho que ter preferência. Eu tenho que conhecer as coisas como elas são, né? A natureza disso é assim, ponto. Aí eu vou poder ter cada coisa tem o seu uso, né? Então, às vezes, a gente quer se afastar das coisas porque elas não nos são agradáveis. Mas, às vezes, a pessoa desagradável é que vai nos salvar no momento que eu tiver com algum problema. E, às vezes, aquela pessoa agradável é que vai me funerar, né? Então, esse nosso julgamento de o que nos agrada é bom e o que nos desagrada é ruim, ele não é real, né? Ele é real no sentido, assim, de uma leitura por
uma busca de prazer, assim, né? Uma qualificação das coisas, mas ela não serve para qualificar as coisas, só como é agradável e desagradável. Em algum momento, aquela coisa desagradável pode nos ser útil, assim como uma coisa que é agradável pode gerar sofrimento, né? Então, a gente tem que cuidar com esse aspecto de prazer e dor. No 243, ele fala aqui no meio de tens de estudar o vazio do aparentemente cheio e o cheio do aparente vazio. Isso é o aspecto da mente vazia, né? Então, a mente pela mente estar esvaziada de pensamentos, não quer dizer que ela esteja vazia. Shiravaka, quando chegou aqui, ele já está fazendo um trabalho de ego. E o ego, ele tem alguns aspectos que a gente se identifica, né? E aí a gente diz assim, eu sou assim, eu sou assado, eu não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo. Quando tu está no aspecto do vazio, tu já passou desse processo de autodefinição. Então, por não ter uma definição, tu pode ser tudo. Todos os recursos que tu tens, tu pode usar, porque tu não está te autodefinindo, né? E a autodefinição é uma autolimitação. Espaço. Vamos ver aqui. Próximo. Coitada, passou tudo. Melhor você já se iluminar e... Depois ele tem o portal do equilíbrio, né? 250. Tá rápido. Tudo que é transitório no homem, salvo a pura e brilhante essência de Alaya é a alma universal, né? Nós estamos em busca da nossa própria alma, e quando a gente encontra a nossa alma, ela se liga com a alma universal, né? O homem é o seu raio cristalino, internamente um feixe de imaculada luz na superfície inferior. Internamente um feixe de imaculada luz, na superfície inferior, uma forma material de argila. Esse raio é o guia de tua vida e o teu verdadeiro ser, o sentinela e o pensador silencioso, a vítima do teu ser inferior. Tua alma não pode ser ferida senão através do teu corpo que falha. Domina e controla ambos. Estará seguro ao passar pelo portal que se aproxima, o portal do equilíbrio. Então, a única luz que nós temos, a vida espiritual, ela tem que ser tomada com cuidado, porque ela não é uma coisa para a gente ficar mudando de ideia no meio do caminho, né? A gente é preferível a gente dar passos pequenos e não muito rápidos, do que a gente se aventurar num caminho que a gente vai abandonar daqui a pouco. Porque a gente não se dá conta de que que existem quedas, né? E essas quedas são podem ser bem desagradáveis. Então, nos identificar com esse raio interior. Nós temos esse raio interior dentro de nós, que vem direto dessa alma universal, né? E que deve guiar a nossa vida, né? Que é o nosso verdadeiro ser. O pensador silencioso, né? E quando a nossa mente está esvaziada, existe esse observador, né? Existe essa consciência que foca, né? E quando ela foca, ela tem a capacidade de perceber a natureza das coisas. É um processo diferente do pensamento, né? Então, a realidade das coisas se apresenta para ela, né? A tua alma não pode ser ferida senão através do teu corpo que falha. Então, a gente só é ferido quando existe essa falta quando a gente retorna, né, ou tem uma dúvida, né? Quando a dúvida se instala dentro de nós, e nós, em vez de seguir esse caminho de retidão, a gente começa a voltar para trás. Isso aí é muito comum. Acho que no início da Voz do Silêncio, né, a Blavatsky diz que existem dois caminhos de queda, né? Um é a dúvida e o outro é o medo.
A dúvida e o medo são processos que nos levam... Quando a gente tem dúvida ou a gente tem medo, isso mostra que nós ainda não aprendemos, né? O caminho, ele vai para frente quando a gente tem certezas, né? Então, se a gente tem certezas e, de repente, em certo ponto, a gente diz, mas será que isso aqui não é de outra coisa? Tu volta para ter a experiência de novo, naquele mesmo nível daquela coisa que tu tem dúvida. Então, a gente tem que ir olhando, aprendendo e criando certezas, né? Não certeza só porque a gente quer ter certeza, mas que as coisas sejam verdadeiras, né? Perceber a realidade das coisas, né? Desse caminho também ele fala aqui, não preste atenção ao sussurro das hostes de Mara. Quando eu fui a Brasília uma vez, nós fomos num templo do budismo da Terra Pura, e ele tinha como se fossem os 12 quadros do Cristo, né, na Via Sacra, né? Ele tinha uns quadros assim do Buda. Claro que não era a Via Sacra, né? E um deles, o Buda estava sentado em meditação, embaixo de uma árvore, talvez fosse no momento da própria iluminação dele, e tinha uns bonequinhos, uns monstrinhos assim, na volta dele, que são aquelas coisinhas que nos dizem, né? Os tentadores, né? Mas tu tá perdendo isso, mas tu tá sendo um trouxa, mas tu não sei o quê, tu podia estar ganhando mais, tu podia estar mais feliz, tem tal coisa, podia te trazer felicidade. Então, quando a gente já passou, né, pela coisa, e aquelas tentações nos vêm e a gente dá ouvidos para ela, a gente volta para as experiências de novo, né? 252. Mantém-te firme, acerca-te agora do portal central. Com suas 1000... O portal central, para mim, é o caminho do meio, né, gente? É o centro. Encontrar o centro, encontrar o centro, encontrar o centro. Eu convido a todos para ler o livro.